Mergulhador aciona a justiça para denunciar crime de injúria racial. Uma coisa que já não tem que mais existir, né? A gente tem que se empoderar mesmo, né? As pessoas que estão passando por essa mesma necessidade não se calem, falem mesmo por você e por outras pessoas que também passam por esse tipo de situação. Em alusão ao Dia da Consciência Negra, PCJE promove debate sobre racismo estrutural. Eles estão em fase de desenvolvimento e vão mais cedo quebrando estereótipos, quebrando preconceitos. E ainda, casos de grande repercussão em Alagoas são encerrados durante o mês do júri. O Em Dia com a Justiça está no ar. Olá! Em novembro, celebramos o Dia da Consciência Negra. E para marcar a data, o PCJE promoveu um debate sobre racismo estrutural com juízes e estudantes de escolas públicas. Um papo reto sobre racismo e direitos humanos. Esse foi o tema dessa roda de conversa realizada para 100 alunos da rede pública das escolas Antídio Vieira e Mário Brode. O bate-papo foi realizado pelos magistrados Vinícius Araújo e Eliana Machado, ele negro e ela parda. Ambos trouxeram suas experiências de vida e relembraram alguns dos vários desafios que superaram e conquistas que alcançaram com muita dificuldade. Nós sabemos, é um dado estatístico do CNJ, que os juízes negros compõem menos de 15% do total de magistrados. E nós tivemos a oportunidade hoje, eu e a doutora Eliana, dois juízes que representamos a raça negra dentro do judiciário alagoano, de poder trazer a nossa experiência de vida para os alunos e também para que eles vejam, sintam-se representados, vejam uma representatividade deles dentro do Poder Judiciário alagoano. Eles estão em fase de desenvolvimento e vão mais cedo quebrando estereótipos, quebrando preconceitos, construindo uma sociedade mais igualitária, especialmente em relação à desigualdade racial, que ainda há um abismo muito grande para que a gente chegue a essa igualdade tão sonhada. O evento foi realizado através de uma parceria entre o programa Cidadania e Justiça na Escola, o Centro de Cultura e Memória e a Coordenadoria de Direitos Humanos do TJ. A gente inicia essa semana trazendo esse debate aqui para os estudantes, né, para despertar neles o senso crítico, né, para vivenciar essas realidades, para se reconhecerem dentro dessas realidades e para, a partir daí, pensar em soluções que, de fato, sejam adequadas. O racismo que a gente vivencia aqui no Brasil é o racismo que Silvio Almeida disse ser estrutural. Né? É a partir dessa subalternidade da raça negra que são organizadas as nossas instituições, a nossa cultura, as nossas religiões. Então o racismo é traiçoeiro, ele está em todos os lugares. Segundo Irina Costa, o Centro de Cultura e Memória participou da organização. Como o próprio nome diz, é um centro de cultura e memória. Então tudo que diz respeito ao TJ, que não seja só feita a documentação e a memória, o centro atua. Então, viabilizamos o espaço, viabilizamos som, viabilizamos o lanche dos adolescentes e estamos aqui nesse apoio, nesse evento lindo. Para a representante da Coordenadoria de Direitos Humanos, a palestra é a demonstração de que hoje o tribunal busca ir além de apenas julgar processos. É importante essa aproximação com a sociedade, né? Até para acabar um pouco com essa ideia do judiciário como algo distante, inacessível, e tem a função social também, que vai além da gente julgar os processos, né? Mas de ter uma participação efetiva na construção da sociedade. Para o Herbert, o bate-papo foi muito rico e serviu como inspiração de vida. Eu acho muito interessante porque tem várias pessoas aqui que não sabem a verdadeira história dos negros, o racismo que eles sofrem, o preconceito, tudo. Todo o sofrimento que eles passam, eles são muito fortes. Porque eu acho que não é todo mundo que conseguiria passar pelo que eles passam, entendeu? Apesar dos avanços conquistados e dos debates constantes sobre o tema, os casos de racismo e injúria racial não param de acontecer. A história que vamos mostrar agora reflete essa realidade e reforça a importância do combate a esses crimes.
O Lucas tem 27 anos e trabalha como mergulhador na Praia do Francês. No dia 21 de setembro, Lucas estava conversando com um grupo de turistas bem aqui neste local, explicando as estratégias para o mergulho, quando de repente uma mulher chegou bem perto do grupo e começou a discutir com ele. Ela falou outras coisas, dizendo que eu trabalhava em um canto e outro, ficava pulando de galho em galho como um macaco. E eu perguntei a mesma se ela estava me chamando de macaco e ela disse sim, é isso mesmo que você escutou. Aí eu fiquei muito mal, né? Fiquei pensativo, fui trabalhar com a minha consciência um pouco pesada sobre essa agressão verbal que ela tinha feito com a minha pessoa. E eu fiquei, né, com esse pensamento, achando que não é uma coisa certa de uma pessoa se dizer para outra pessoa, né? Que eu não sou um macaco, né? Sou um ser humano. Abalado, Lucas não hesitou e buscou ajuda jurídica. É importante a gente não deixar passar esse tipo de coisa, né? Deixar à frente, a gente estamos no ano de 2022, né? E ainda esse caso ainda está acontecendo, né? Na nossa sociedade, é uma coisa que já não tem que mais existir, né? A gente tem que se empoderar mesmo, né? As pessoas que estão passando por essa mesma necessidade não se calem, falem mesmo por você e por outras pessoas que também passam por esse tipo de situação. Jerônimo da Silva advoga de forma gratuita para o Instituto do Negro de Alagoas, o INEG. Ele contou como Lucas estava quando chegou até ele, procurando ajuda. Ele estava visivelmente nervoso, visivelmente constrangido, visivelmente assim violado. É a característica de uma pessoa que passou por uma situação de violência. Ao analisar o caso, o advogado decidiu entrar com 2 tipos de ações contra a agressora. É um caso que pode ser tipificado no Código Penal, no artigo 140, parágrafo 3º, que trata da injúria racial. E também nós entramos na esfera civil com uma ação de danos morais. Porque, como eu falei, houveram danos psicológicos, emocionais, o constrangimento. Segundo o desembargador Tutimé Zairan, os crimes de racismo e injúria racial ainda são bastante comuns em Alagoas e no Brasil. A injúria digamos, é uma ofensa mais simples, porque ela é direcionada a uma pessoa específica, num caso também específico. O crime de racismo não. O crime de racismo combate-se através dele o preconceito ou a discriminação em razão de raça, de etnia, de religião, por exemplo. Para o desembargador, o Dia Nacional da Consciência Negra, comemorado em 20 de novembro, é uma data que deveria fazer as pessoas refletirem mais sobre atitudes como esta que acabaram atingindo Lucas. Eu acho que é uma data muito simbólica no país, né? Nós fomos colonizados, né, pelo trabalho, pela população escrava, que inclusive boa parte dela foi sequestrada, trazida à força dos lugares onde vivia, né? Sofreram em terras brasileiras muito, não é? E nós temos uma dívida com essa população, não é? Ao invés de maltratá-la, nós temos que, na verdade, pagar essa dívida com eles e com os seus descendentes. A Justiça Alagoana pautou 187 processos para novembro, durante o mês nacional do júri. E um deles foi o julgamento do caso do menino Danilo, assassinado pelo padrasto em 2019. Um crime brutal que chocou a sociedade alagoana. José Roberto de Moraes foi condenado a mais de 51 anos e 11 meses de prisão por matar o enteado de 7 anos de idade. O crime ocorreu em outubro de 2019. De acordo com a denúncia do Ministério Público, o menino Danilo de Almeida foi abusado sexualmente dentro da oficina do padrasto. A criança teria sido estrangulada por José Roberto, que também teria desferido golpes na cabeça de Danilo até a sua morte. Os jurados reconheceram que ele tinha uma intenção criminosa. A criança foi entregar um talher, né, talheres, e ele, a partir daquele momento, ele praticou o crime. Antes de ceifar a vida dele,
ele praticou o estupro de vulnerável. Nesse caso, conseguimos demonstrar todas as provas que, no entender do Ministério Público, eram contundentes e tomaram a decisão condenatória em todos os crimes. Né? A pena também aplicada na visão do Ministério Público também foi satisfatória, quase 52 anos de pena de prisão. Então, o Ministério Público sai aqui de cabeça erguida e satisfeito. A defesa afirma que vai recorrer da decisão do Conselho de Sentença. A defesa pugnou pela absolvição do réu José Roberto, até mesmo porque durante todo o desenrolar do processo, né, o Zé Roberto já vinha sendo condenado pela própria mídia, né, exatamente na questão de levar a sociedade a acusá-lo. Porque mesmo durante o processo, o Ministério Público não conseguiu fazer nenhuma prova pericial, nenhuma prova técnica, nem exatamente qualquer coisa que pudesse dizer claramente que foi José Roberto, certo? A defesa vai recusar da sentença. O julgamento integra a programação do Mês Nacional do Júri. O juiz Yuli Rotter, que coordenou os trabalhos, destaca a importância de realizar os júris e dar uma resposta rápida à sociedade. Nós passamos 2 anos e meio numa pandemia e nesse período a dificuldade da realização de júris, né? Então, desde que eu assumi agora a titularidade dessa 7ª Vara Criminal, nós estamos empenhados em recuperar esse tempo parado e voltar a dar uma resposta a ter o julgamento. Quem vai condenar ou absolver é o Conselho de Sentença, mas o dever do Tribunal de Justiça é ter o julgamento. Outros 2 casos de repercussão foram julgados este mês e a repórter Lídia Lemos acompanhou tudo. Vamos ver. Dione da Silva foi condenado pelo Conselho de Sentença do 3º Tribunal do Júri de Maceió a 29 anos, 2 meses e 15 dias de prisão em regime fechado pelo homicídio da ex-sogra Maria Lúcia dos Santos. Durante depoimento, Dione assumiu que matou a ex-sogra estrangulada enquanto ela dormia. A vítima estava acompanhada da neta, filha do réu. De acordo com a decisão, o crime ocorreu na presença da criança, que à época tinha 11 anos de idade. A menina dormia com a vítima e acabou se acordando assustada, com seu pai em cima da avó. A menor tentou impedir o crime, mas Dione deu um tapa em seu rosto. Desesperada, ela saiu correndo para pedir ajuda, mas quando voltou, encontrou sua avó já morta com um pano enrolado na cabeça. Segundo testemunhas, após o crime, Dione foi até um bar, tomou uma dose de cachaça, comentou que havia matado a sogra e que ainda voltaria para terminar o serviço, manifestando a intenção de matar a própria filha. O magistrado fixou ao final da sentença a indenização no valor de R$ 99.800, equivalente a 100 salários mínimos na época do crime, a título de indenização por danos morais aos familiares de Maria Lúcia. E ainda na programação do Mês Nacional do Júri, o Conselho de Sentença do 1º Tribunal do Júri da capital absolveu o réu Dorgival da Silva. Ele era acusado de matar a companheira Maria Cristina do Nascimento por envenenamento. O crime ocorreu em 2014 no Climabom. De acordo com o magistrado Yuli Rotter, que conduziu o julgamento, Dorgival foi absolvido pelos jurados, que entenderam não apresentar no processo provas suficientes que o envolvessem com a autoria do crime. O Ministério Público irá recorrer da decisão. O júri do caso Raniel Pedro, o menino de 10 anos que teria sido morto pela própria mãe e pelo padrasto, também seria realizado agora em novembro, mas teve que ser adiado. O promotor de justiça do caso testou positivo para a Covid-19 e o julgamento foi remarcado para o início do mês de dezembro. O Em Dia com a Justiça termina por aqui. E para saber mais notícias do Poder Judiciário de Alagoas, acesse o nosso portal, inscreva-se no nosso canal do YouTube e siga o TJL no Instagram e no Facebook. Até o próximo programa.